Bom dia, Elisandra Riguer mais uma vez aqui com você para ouvirmos a palavra de Deus, para colocarmos em prática na nossa casa, porque a fé sem obras é morta. Que essas obras comecem dentro da nossa casa, comecem dentro da nossa família. E hoje eu quero conversar contigo um pouquinho sobre Paulo, o apóstolo Paulo da Bíblia, sim. Lá em 2 Coríntios, a gente encontra toda a história de Paulo, o que ele viveu, o que ele teve que aprender, aquilo que ele teve que tirar fora da sua vida, colocar como ele era, quem ele se transformou. E quando nós vamos em 2 Coríntios do capítulo 11, do 23 ao 28, diz assim: eles são servos de Cristo, Paulo dizendo, mas eu sou servo muito melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, parece que eu esteja louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos e inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos das cidades, nos desertos e em alto mar e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas essas igrejas. Paulo aqui está trazendo o que ele viveu. Paulo não teve uma vida fácil. Ele era um homem que era muito ovacionado por todos os judeus, porque ele era um grande estudioso, até que ele teve um encontro com Jesus. E ele entendeu o que era o verdadeiro evangelho. Ele decidiu mudar a sua vida. Paulo, para mim, é um dos grandes exemplos de perseverança e fé. Muitas vezes, nós, ao contrário de Paulo, não passando nem 1/10 do que ele passou, nós murmuramos, nós reclamamos, nós olhamos as situações pequenas dentro da nossa casa e reclamamos. E nunca estamos contentes. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, percebemos que ele tinha todos os motivos para desistir. Sim, e mesmo assim, ele permaneceu fiel. Quando nós falamos de andar com Jesus, quando nós falamos de servir a Jesus, quando nós falamos que amamos a Jesus, será que nós amamos assim como Paulo? Será que nós estaríamos dispostos a apanhar, a levar chicotadas, a estar em navios que afundam, a estar em meio a ladrões, a não comer, a não beber? Eu fico olhando para a vida dele e fico pensando, meu Deus, como eu faço pouco. Meu Deus, como eu não posso reclamar de nada. Então eu peço, Senhor, enche o meu coração de gratidão. Esse homem enfrentou tantas coisas. Ele enfrentou fome, frio, nudez. Ele sofreu por causa do Evangelho. E lá em Filipenses 4, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não permitiu que as circunstâncias definissem a sua fé. Ele transformava a dor em força, a perseguição em perseverança e a prisão em púlpito, sim. Porque quando ele estava preso, ele e Silas, aquela prisão era um púlpito na qual eles louvavam ao Senhor, oravam ao Senhor e o Senhor pôs abaixo aquelas celas. O que isso fala ao nosso coração hoje? Quantas vezes nós reclamamos porque o nosso cônjuge não nos compreende, porque algo está faltando em casa, porque nós estamos passando por lutas financeiras, por lutas emocionais, nós murmuramos por coisas que, comparados ao que Paulo enfrentou, são tão pequenas. E o que acontece quando essa murmuração entra no nosso coração? Quando a reclamação entra no nosso coração?
ela nos tira a coragem de vencer. Ela rouba a nossa alegria, cria um ambiente pesado, afasta a presença do Espírito Santo. Mas quando nós escolhemos a gratidão, mesmo em meio a tantas dificuldades, nós abrimos espaço para a presença de Deus invadir a nossa casa. Queridos, no casamento, as pequenas murmurações, reclamações podem virar grandes muralhas. Um comentário áspero, uma comparação, uma murmuração constante, tudo isso vai minando o nosso relacionamento. Mas se nós aprendermos com Paulo a ter contentamento, nós vamos cultivar um ambiente de esperança, de fé e de paz dentro do nosso lar. E a pergunta que eu quero deixar hoje para você é: o que você tem alimentado no seu casamento? A murmuração ou a gratidão? Eu não estou dizendo para você ser cego, cega e fingir que não está acontecendo nada. Mas eu quero que você olhe para aquilo que o Senhor já fez. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória o que traz esperança. Será que nós fazemos isso ou ficamos olhando só para as nossas circunstâncias? Paulo, queridos, tinha todo o direito de reclamar, mas ele escolheu viver em gratidão. Será que hoje nós não podemos escolher ser gratos, mesmo quando parece faltar algo, mesmo quando as coisas não estão andando conforme a nossa vontade? O poder está na decisão. Assim como Paulo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode declarar também. Você pode vencer as crises do lar, você pode aprender a lidar com as diferenças e você pode sim reconstruir todo o amor dentro do seu casamento. Hoje nós vamos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes olhamos para o que falta e não para o que nós já recebemos. Hoje nós vamos orar e declarar a presença do Senhor, dizendo: posso todas as coisas em Cristo. Senhor, hoje nós queremos te pedir perdão, Pai, pela murmuração que tantas vezes tomou conta do nosso coração e da nossa casa. Nós queremos aprender com Paulo, Senhor, a viver em gratidão, a olhar para Ti e não para as circunstâncias. Pai, que o Teu Espírito Santo transforme o ambiente do nosso lar, trazendo alegria, paz, esperança, mesmo em meio às lutas. Nós te pedimos, Senhor, esteja conosco, nos perdoa, Deus, e faça com que o nosso coração esteja contente, para que nós possamos atingir o seu propósito para as nossas vidas. Nós te entregamos e nós declaramos um novo tempo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Declare algo de gratidão hoje dentro da sua casa, queridos. Pode ser sobre o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família, ou até aquilo que ainda não se cumpriu. Transforme a murmuração em profecia de fé. Amém, queridos? Um abraço, até amanhã.